Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça, que é por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando sobre o cristão, ele após receber a salvação, que de uma vez por todas, ele não tem como perder essa salvação. E é uma das coisas mais combatidas pela cristandade professa, pelos falsos profetas, por esses que querem arrebanhar para si homens. Então, muitas vezes a gente vai encontrar falando que pode perder a salvação, e a gente realmente vai encontrar na Bíblia falando que a pessoa pode se apostatar da fé, que a pessoa pode voltar para trás, que igual a gente vai encontrar que a porca voltando ao despojadeiro de lama, que o cão volta ao seu vômito, mas a gente tem que entender que a porca lavada, mesmo lavada, ela é a porca, e que o cão voltou ao seu vômito, ele é um cão. Então nós temos que entender que um apóstata é aquele que nunca creu, que apenas idealizou aquilo, apenas aceitou, mas o verdadeiro cristão é aquele que levou para o coração que o Senhor selou ele com o selo do Espírito Santo. Ou seja, esse não tem como perder a salvação. Um apóstata é aquele que vai falar, tá escrito, mas não vai depositar a fé onde ela deve ser depositada. Nós vemos já em João 6, onde o Senhor Jesus, ele fala que aqueles judeus lá estavam buscando ele. Todo o tempo eles tinham visto os sinais que ele fez de multiplicação de pães e peixes, já tinham visto outros sinais como curas de cegos, paralíticos e várias enfermidades. Então, todo o tempo eles buscavam o Senhor Jesus, mas não porque tinham visto os sinais, não porque tinham visto que ele era Deus, mas porque eles comeram do pão e saciaram o seu estômago. E no outro dia, novamente, eles queriam saciar sua vontade, a sua carne. E muitos que dizem ser cristão hoje também querem saciar a sua fome, o seu desejo. Ou seja, eles terão que realmente estão indo buscar ao Senhor Jesus. A gente vai encontrar muitos botando uma Bíblia debaixo do braço e falando no nome de Jesus, mas nem por isso, como a palavra de Deus diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, são realmente cristãos, irão entrar serão salvos. Então a gente tem que entender que a gente tem várias referências na Bíblia falando sobre isso. Senhor, não expulsamos demônio no teu nome, não, sabe, fizeram isso. Eu falar, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. E esses são aqueles que idealizam que eles fazendo obras vão ser salvos. Então eles colocam tudo a questão nas obras, que ter Deus como um gênio da lâmpada mágica e a oração como se fosse um esfregão, que eles a esfregada da lâmpada. Ou seja, eles esfregam a lâmpada e eles esfregam a lâmpada e o gênio aparece e deseja e realiza o desejo deles. E não é bem assim. A gente sabe que as nossas orações elas podem ser muito bem atendidas se o nosso pensamento estiver de acordo com o do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis os vossos deleites. Ou seja, a partir do momento que pedir algo para o nosso interesse, somente para nos saciar, isso não é da vontade de Deus. E nós temos que entender essas coisas. Mas voltando aqui para a parte da salvação que não se pode perder, a palavra de Deus ela mesma afirma isso.
eu trouxe aqui um capítulo, versículos, né? Lá de 2 Samuel 7, que eu tinha já comentado, falando de Salomão, onde o rei Davi, né? Ele fala com o profeta Natã e pede para fazer um templo para Deus. E Natã, no primeiro momento, fala para ele fazer, mas quando vai para casa, Deus fala com Natã para ele voltar lá e falar com Davi, para ele não construir, porque a mão dele era a mão de sangue. Davi estava envolvido com muitas guerras, mas da descendência de Davi, dos lombos dele, viria um que edificaria um templo, uma casa para o Senhor. E ele teria Deus como pai e Deus teria ele como filho. E se ele transgredisse os mandamentos, açoitaria ele com vara de homem, mas não tiraria dele a sua benignidade, como tirou a de Saul, que tirou da presença de Davi. A gente sabe que Saul se perdeu, Saul não tem reconciliação, porque Deus não achou lugar de arrependimento no seu coração. Por quê? Porque ele não cria, e todo o tempo ele estava vendo ali, ele tinha o contato do Senhor, ele sabia quem tinha levantado o Senhor, ele tinha recebido a unção como rei, mas realmente ele não era um crente, ele não cria. Porque se alguém crê, ele é justo. E a palavra de Deus não em nenhum momento fala sobre o Saul ser justo. Nós vamos ver aqui, ler a partir do capítulo 13. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Deixa eu acender a luz aqui rapidinho, que eu esqueci de acender a luz. No 14. Eu lhe serei pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filho de homem. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Então, essa passagem aqui é muito interessante, porque Davi ainda não tinha cometido pecado ainda com Betsaba, né? E que era a mulher de Urias, ao qual ele cometeu o pecado, adulterou com ela. Ela teve um filho, e esse filho, o primeiro filho morreu, aonde antes desse filho nascer, Davi arquitetou a morte de Urias e mandou ele para frente da guerra para morrer. E tudo isso foi muito antes de Salomão ser gerado. E a gente consegue entender que Salomão foi, como a gente fala, já fizemos nos últimos vídeos falando sobre eleição. Salomão era um eleito, era um predestinado por Deus. Por mais que a gente possa falar assim, mas você mole, a pessoa já nasce com essa garantia, mas Deus é misericordioso sempre. Todos nós somos salvos por misericórdia. E quando nós entendemos a grandeza dos intuitos de Deus, que todos nós, a palavra de Deus deixa bem claro, todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara nisso. E então a gente tem que entender que quando somos salvos, é Deus imputando a sua misericórdia, ele nos dando algo que não merecíamos. Porque que nós merecíamos o lago de fogo, mas ele nos dá a salvação por crer no seu filho. Aqui nesse caso de Salomão, como ele é outra dispensação, eles tinham que crer em Deus, assim do mesmo jeito que Abraão creu em Deus. Criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, eles criam que Deus iria prover
um cordeiro substituto para poder remir, poder tirar os seus pecados. E da mesma maneira que nós, só que nós já cremos que Deus já providenciou esse cordeiro, o qual é o Senhor Jesus. Deixa eu dar uma passada aqui, mudar aqui. Bom, a gente tá aqui com... Eu tô aqui com João 5, e eu queria trazer uma passagem muito importante, que é o versículo 24, que fala... Primeiramente, a gente tem que entender que esse na verdade, é uma afirmativa, ou seja, é onde o Senhor está falando assim, eu garanto, eu dou certeza. E é muito interessante no versículo 24 de João 5. Na verdade vos digo, ou seja, eu afirmo com certeza eu falo isso, eu te dou a certeza que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, entende? Tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, é agora quem crê, quem escuta a palavra. E lá em Romanos 9 a gente vê que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos gera a capacidade de ouvir, de entender, de levar essa palavra, internizar, canalizá-la para dentro. Aliás, não somos nós, como a gente vê em João 6, que nos salvamos, que realmente é o próprio Senhor. No versículo 37, o Senhor Jesus, de João 6, o Senhor Jesus fala, todo o que o Pai me dá. Então, a gente vai ver aqui no João 6:44 em diante, que a salvação é realmente assim, somente no crer, que realmente a gente só tem como ir a Deus e a Cristo se Deus nos der para Ele, nos injetar vida, nos capacitar o dom da fé, para a gente depositar esse dom da fé no Senhor Jesus. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma. Entende? De maneira nenhuma. Ah, mas pode perder se... Não, nenhuma. De maneira nenhuma. Ah, mas se... Nenhuma. O lançarei fora. Então, é impossível perder a salvação. A gente vê aqui claramente que o Senhor Jesus mesmo fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então a gente vai falar assim, o Senhor Jesus ele pode perder um ou outro. É absurdo. Não tem como o Senhor Jesus perder. O Senhor Jesus chega, Pai, poxa, eu não consegui segurar, eu perdi. Não. Ele é Deus. A gente consegue ver que é impossível um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro é aquele que a modificação dele é de dentro para fora, e não aquele que é de fora para dentro, e não aquele que luta, que se esforça para ser uma pessoa melhor. Isso é bom aos vistas dos homens, sim, mas a mudança exterior, Deus não aceita a aparência de ninguém. Deus julga quem? Os corações. Nós, homens, julgamos o quê? O que nós vemos. Então, alguém se diz irmão e não anda de tal maneira, eu vou usar o quê? Tiago. Vou dizer, eu não estou vendo as tuas obras. Quem me garante que a sua fé é verdadeira? Agora, se alguém
realmente professa o nome de Cristo e tem boas obras e anda como cristão, eu vou dar a minha destra em comunhão a ele. A gente tem que entender que a Bíblia fala sobre isso, que a Bíblia está trazendo isso. E um cristão que não tem boas obras, Deus o destruirá, como a gente vai ver em 1 Coríntios 3, aqui no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é isso. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. No último vídeo eu comentei sobre isso. O que é esse aprender de Deus? O que é esse? Isso está conectado diretamente a Efésios 5, a Efésios 2, no versículo, principalmente o versículo ali 8, que fala que pela graça somos salvos por meio da fé. A fé é dom que? De Deus. Então, quando aprendemos de Deus, quando recebemos vida de Deus, porque Deus nos injeta vida para podermos irmos até Cristo. Porque não tem como alguém querer ir até Cristo, não tem como alguém querer ir até Deus. Entende? Não tem como entrar num loop onde para ir até Deus tem que ir até Cristo. Para ir até Cristo, só se Deus enviar a pessoa. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. O Senhor Jesus está falando isso nesses versículos aqui. Que o quê? Se só vai até ele quem o Pai der. Ah, então o Pai tem que dar. Então vamos lá no Pai, vamos buscar o Pai, para o Pai poder nos enviar a Jesus. Tá bom, mas para ir ao Pai tem que ir a Jesus. E aí? Aonde é que você vai fazer? Não tem como. A palavra de Deus diz muito claramente que se Deus não fizer alguma coisa, se Deus não trabalhar no homem, não injetar vida, ele não pode ir até Deus. Cadê? Aí no versículo 47, ele confirma, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, é algo que podemos ver claramente. Quem crê? Tem. Mais nada. Em João 3, nós vemos que no versículo 14, que o Senhor Jesus fala: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, aquela serpente lá que Moisés fazer por causa da transgressão do povo no deserto, que eles estavam pecando, Deus mandou uma praga de serpente, né, que estava picando todo mundo, estava todo mundo morrendo. Então Moisés clamou a Deus e Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze, de metal, que é chamada de serpente ardente. E quando a gente infelizmente vamos entender por meio dessa palavra que aquela figura, aquela São Jesus é um símbolo que Jesus foi lembrado também na cruz, se fez maldição por nós, morreu em nossos pecados. Ou seja, quando nós oramos a Cristo naquela cruz, é sabermos que Ele está morrendo em nossos pecados. E como confirmação, Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, como Ele falou, Pai, está consumado. Ou seja, está com tudo consumado. Então a gente pode ter certeza absoluta da salvação por meio da fé. Somente isso. No versículo 18 desse mesmo capítulo 3, ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê
já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós conseguimos ver aqui muito claramente que a salvação é somente por crer. E agora, quando cremos, já vimos lá em João, já vimos em João 5, que não entra em condenação, já passou da morte para a vida, ou seja, a certeza da salvação, a confirmação nós vimos em João 3, que ele fala no versículo 18, né, que quem crê não é condenado, que é a confirmação também, e tudo a gente vê no versículo 15 de João 3 e no versículo 47 de João 6, que quem crê não tem a salvação, recebe a salvação. Então é muito claro isso. E em João 10, onde o Senhor Jesus ele fala que ele é o verdadeiro pastor, que ele dá a sua vida pelas ovelhas, no versículo 26, ele fala assim, mas vós não credeis, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, quem não crê, quem fala, não, mas tem que fazer, não, tem que perseverar, manter a salvação para se ver, é alguém que não está crendo, é um descrente, é alguém que só professa ser cristão, é um cristão vazio, da boca para fora, não tem a semente dentro, não tem o Espírito Santo, ou seja, é joio, a não ser que ele se converta, ele passe a crer que realmente não há nada para fazer além de crer, como diz a palavra de Deus, porque a palavra fala, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras, a gente tem que entender que é por fé, somente. É somente crer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é ovelha do Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor. A palavra dele fala isso. E eu conheço e elas me seguem. Entende? E eu dou-lhes a vida eterna. E nunca. Você teria coragem de cogitar esse nunca que o Senhor falou? Ah, não, mas talvez. Ah, será que ele está falando sério? Quando alguém fala que pode perder a salvação, que pode se apostatar, é porque a pessoa não crê. Aí realmente ela chegou ao conhecimento da verdade, mas nunca creu. Entende? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, ninguém as arrebatará da mão dele. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu, Pai, somos um. Jesus Cristo é Deus. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. E ponto final. Entendeu? Internaliza isso no seu coração, sabendo que jamais, nunca, em hipótese alguma, é impossível. Vamos dar uma ida em Romanos 4, que eu acho muito interessante, que a gente começou falando de Salomão, né? O filho de Davi, e a gente vai encontrar aqui Davi, né? Falando o mesmo, né? Que no caso que Davi, quando escreve isso, eu não me lembro onde está no Antigo Testamento, mas Paulo deixou isso escrito aqui para nos orientar. E é muito interessante que a gente vai encontrar
falando de Abraão, né? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí ele pega e fala sobre o que trabalha no versículo 4. Ó. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, a gente fala assim, ó, Senhor, eu trabalhei, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei o evangelho, eu fiz visita, eu fiz caridade, e agora me dá minha salvação, que agora tu me deve, e agora eu quero receber. Sabe o que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, que nunca vos conheci. É isso. E agora, no versículo 5, mais lindo que tem isso aqui, ó. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. O que é ímpio? Um pecador. A sua fé lhe é imputada como justiça. E no capítulo de Romanos 3 fala que somos justificados. Por quem? Por aquele único que é justo, que é Cristo. Deus não viu nenhum justo. Ele fala que não há nenhum justo, não há quem busque a Deus. Não há. Não há. Então ele teve que enviar o seu filho para morrer nos nossos pecados. Como a Bíblia fala, a palavra de Deus. E quando entendemos disso, que Cristo morreu pelos nossos pecados, pronto. É isso, temos que entender que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a versão abreviada do Evangelho. Se você entende que Cristo morreu nos seus pecados, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, você tem a salvação. Porque o sangue dele, como a gente vê em Romanos 3, que somos justificados pelo seu sangue nos rime, nos purifica, nos limpa, cobre os nossos pecados. A moeda de troca pelas nossas consequências é o sangue de Jesus. E vai me falar que algum trabalho, alguma coisa pode pagar isso? De modo nenhum. E agora chegando, né, na parte de Davi, no versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, ele está falando isso aqui claramente sobre a situação dele com Betsaba, com o esposo dela, né, que ele matou, Golias. Então, nós vemos tudo isso aqui. Ou seja, um salvo não pode perder a salvação. Se a gente for ver, Saul fez uma coisinha que parece ser tão boba aos homens. Deus mandou ele destruir tudo. E eles destruíram todas as coisas vis. Vamos dizer assim, todo o que era drogado, todo o ladrão, todo o que era de má aparência foi destruído. Esse é o exemplo que ele traz aqui. Mas as coisas que eram, poxa, parece ser bom, né? Tipo, as ovelhas que estavam lá, tipo, não, poxa, e guardaram para eles. E até o próprio rei Agag, e aí depois, não, guardamos para fazer sacrifício para o Senhor. Aí o profeta, não me lembro agora se é Natã ou se é Samuel. Não, é Natã. Aí fala, porventura Deus prefere sacrifício à obediência? Então, todavia, a gente tem que entender isso. E Saul, o quê? Perdeu, não tinha. Porque ele não tinha Deus no coração. Em nenhum momento. Ele se arrependeu, chorou, né? Mas ele chorou por ter perdido a posição dele, de ter perdido o reinado. Por isso que ele se revolta contra Davi. Porque Davi foi ungido para ser levantado rei
no seu lugar. Ele se revoltou ali. E isso é igualmente um bandido que é pego roubando, ele fala que se arrependeu. Se arrependeu não de estar roubando, se arrependeu de ter sido pego roubando. Igualmente, agora a gente tem um exemplo de uma pessoa que roubou alguma coisa, não foi pego, ninguém ficou sabendo. E ela se sente mal, e ela fala, tá errado o que eu fiz, isso não é certo. Ela não precisa que ninguém fale para ela que tá errado, porque ela sabe, porque o Espírito Santo de Deus habita nela. Assim é um verdadeiro cristão, ele pode fazer as coisas erradas, mas todo o tempo o Espírito Santo vai estar falando, tá errado. E vai querer arrepender ele. E ele vai se sentir mal. E ele vai querer fazer o bem. Entende? Essa é uma pessoa com vida, que tem o Espírito Santo de Deus selado, é uma pessoa crente, cristão, que não pode perder a salvação. E eu vou colocar aqui, muita gente fala, não, mas ele está falando para judeu. Pois essa herança, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que foi imputada com justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, nós leiam, é muito bom leiam esse capítulo 3, capítulo 4, que vão mostrar que tanto o judeu quanto o gentil não há diferença. Agora, nesse período, nesse momento, nessa dispensação da graça, a gente tem que entender que quem crê é igreja, é corpo de Cristo. Entende? Bom, Romanos 8, também eu gosto muito que Romanos 8 fala muito claramente sobre não ter como perder a salvação. A partir do versículo... A partir do versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui fala claramente sobre o caso lá que a gente consegue ver de Salomão, que ele foi predestinado para ter a salvação. E do mesmo jeito nós aqui. Só que a gente tem que entender uma coisa. Como é que eu sei que sou predestinado? Como eu sei que sou eleito? Como é que eu tenho que querer? Porque só tem que crer. Se você crer, você é predestinado, você é eleito, você é escolhido. E não pode mais perder a salvação. E a gente continua no versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Impossível alguma coisa nos separar do amor de Deus,
como está falando lá no primeiro versículo de Romanos 8, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Muita gente fala, não poupou nem o filho. Sim, ele entregou o seu filho por nós. Antes, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, todo aquele que crê tem a salvação. Ele morreu por todos. Como está lá em João 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo, esse mundo é a humanidade, é o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, quem? Jesus, crê, tenha a vida eterna. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E esse versículo 33 aqui, a gente vai ver ele lá em... Ai, esqueci. Falhou a cabeça. Falhou. Mas depois de chegar lá, a gente vai comentar dele. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem presente, nem o porvir, ou seja, nem o futuro, nada pode nos separar. Nem a altura, nem a profundidade, nem a angústia ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é muito interessante quando a gente entende essas coisas, quando a gente internaliza e sabe que nada pode tirar a nossa salvação. A gente vai dar uma paradinha aqui em Romanos 11, onde eu quero ler aqueles 2 versículos que eu amo muito, que deixa bem claro, né? Versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, aqueles que são da graça. E como sabemos que é da graça? Que crerem, que crê. Mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, nós temos que entender essas coisas, que a nossa salvação, o próprio Senhor Jesus, que nos dá. E eu queria agora estar falando sobre as correções, porquanto Deus nos ama, e assim como ele fala que ele açoitaria no caso Salomão, ele também açoitaria, nos açoita também. A gente vê em Romanos 11, continuando ainda, né? No versículo 30, fala assim:
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormir é estar falando que um cristão ele morreu. Por quê? Porque não estava andando direito. Aqui no caso, está falando, a gente pode ler, leiam depois com calma, peguem os versículos e leiam, porque o que come e bebe injustamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Condenação o quê? Eterna? Não. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E essa parte que eu falei do capítulo 33, lá de Romanos 8. Então, nós temos que saber que nós devemos nos julgar todo o tempo, de estar trazendo isso na nossa carne, na nossa vida. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, nós somos castigados, somos corrigidos pelo Senhor, porque não estamos julgando os nossos pecados. Entende? A palavra de Deus aqui está muito clara. Examinar, no 28, examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para seu próprio condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, é alguém que está vivendo impiamente, está vivendo como um mundano, um cristão vivendo como um mundano, ele vai estar sujeito a correções. E a gente vê isso muito claramente a gente vê muito claramente, estou do lado errado, em 1 Corinto, mas 1 Corinto 3, E então, em 1 Corinto 3, a gente vai encontrar assim, Paulo ele falando sobre estar fundado em cima do alicerce, e que o alicerce é Cristo. Então a gente tem que entender isso aqui, ó. Vamos começar do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então a gente tem que entender que devemos edificar sobre esse fundamento. Qual que fundamento é esse? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Não tem como botar outro fundamento. Qual o fundamento? Quem crê no Senhor Jesus está salvo. Cristo é o próprio fundamento. Então é esse fundamento da salvação, o qual é Jesus Cristo. Então é Cristo o próprio fundamento. Se eu creio que Cristo morreu em meus pecados, morreu por mim, eu não tenho como perder mais essa salvação. Mas, como a gente viu lá em Romanos 11, e viu uma das passagens que o Senhor corrige, castiga, a gente vai ver aqui, ó. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque
pelo fogo será descoberta, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Então, todos nós temos obras, e todos nós, cristãos, temos obras que são obras tanto naturais, que são as obras de madeira, palha e feno, e sendo cristão, vamos ter também as obras que, que Deus fez para a gente andar nelas antes, de antemão, como diz em em Efésios 2, que a gente vai encontrar no versículo 10. Então, essas obras que Deus preparou, ou seja, quando a gente anda realmente fazendo a obra de Deus, porque tem obras naturais e tem as obras de Deus, que são espirituais, que a gente vai entender que as coisas que a gente deve fazer é servir ao Senhor em espírito. Se é realmente algo para o Senhor, se realmente não é algo para a gente se engrandecer, se gloriar, ou seja, se vangloriar, uma glória vã, que a gente deve se gloriar sim no Senhor. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, se a obra passou pelo fogo, sobrou obra, então ele recebe o quê? Galardão, que é uma premiação, não tem nada a ver com salvação. Se a obra de alguém se queimar, então se queimou, acabou, não sobrou nada. Sofrerá detrimento ou perda. Detrimento é perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, o que é o fogo? Simboliza o quê? O juízo de Deus. Então, Deus é justo. Então, qual é o juízo de Deus? Quem crê em Jesus não entra em juízo. Olha, escapou, hein? Que tu creu em Cristo Jesus? Então, tu escapou, independente se tem obras ou não. Todavia, Deus quer que nós viemos a produzir obras. Nós devemos ao nosso serviço. Porque somos salvos e continuamos aqui? Para dar um bom testemunho, para trabalhar nessa obra de resgate, dando um bom testemunho, produzindo obras, frutos. Os frutos não geram suor, os frutos nascem e crescem no silêncio. Então, muitas das vezes, a gente fica imaginando que obra é aquela que a gente está vendo a pessoa ir para um lado, para o outro, mas não é. Os frutos dessa pessoa, eles vão ser naturais, eles não vão ter trabalho nenhum. E muitas das vezes a gente não vai estar vendo, vai ser um irmão que vai estar no seu quarto, uma irmã que vai estar orando, que vai estar pedindo o Senhor para dar força aos seus irmãos, seus santos, os santos do Senhor. E é isso. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui está dizendo que nós somos templos de Deus. O templo de Deus somos nós. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, então se a gente destruir o templo, o que é destruir o templo? É andar de qualquer maneira, é andar conforme a carne. Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, todavia, por mais que a natureza velha, caída dessa carne, ainda seja má, é essa mesma carne que vai receber, vai ser absorvida pelo incorruptível. E essa carne que é santa, Deus quer essa carne para si, porque senão ele iria destruir essa carne. Mas ele não quer destruir, não está destruindo, ele já destruiu o pecado na carne. Um cristão, ele já não vai ter o pecado imputado como juízo. Mas, todavia, essa carne má, é perversa, a gente ainda tem atrás, mas essa carne vai ser absorvida. A perfeição
vai absorver essa imperfeição, vai dar fim de vez. Ou seja, Cristo já morreu na cruz. Ou seja, nós também sabemos que a nossa carne, nosso velho homem, o Adão, já morreu naquela cruz. E agora nós aguardamos a absolvição, porque não queremos ser despidos. Leiam 2 Coríntios 5, que fala sobre isso, que é o incorruptível, ou seja, o que não peca, não é impossível pecar, o corpo igual do Senhor Jesus, absorvendo o incorruptível. Porque o corruptível não pode herdar o reino de Deus, não pode herdar as coisas divinas. Entende? Então, ele vai ser absorvido. Então, vamos estar perfeitos para sempre com o Senhor. Porquanto, se nós entendemos que não pode ter um pecado, acabou, filho. Porque na carne vamos ter. Entendeu? Nossos pensamentos. Então, as nossas vontades, tudo isso influencia e conta. Nós temos que saber que Deus é maravilhoso, Ele faz tudo perfeito. Agora, se um cristão verdadeiro não está dando um bom exemplo, não está andando na fé, não está andando de acordo com a doutrina, a sã doutrina, que é de acordo com a imagem do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele fala, leia João 17, que ele quer que nós andemos igual a ele, porque assim como o Pai enviou ele, ele também nos enviou. Por que depois de salvo a gente não vai direto para o céu? Porque ele nos enviou para essa missão de resgate, por meio do nosso testemunho, do nosso proceder, do nosso caminhar nessa terra, nós somos luz, somos sal dessa terra. Então temos que andar de acordo. A nossa vontade já não deve mais influenciar. A gente não deve seguir os nossos corações. Não, segue o seu coração, está tudo certo. Não, o coração é enganoso. A palavra de Deus diz. Tudo procede do coração, das intenções, do pensamento do homem. Então entenda que no homem não tem nada de bom. Então devemos ser santo, porque ele é santo, para poder dar um bom testemunho aqui nessa terra. Mas não é esse testemunho que vai nos salvar. Nós somos salvos pela fé, pelo crer. E se cremos, temos a salvação e nunca, jamais podemos perder. Aqui em 1 Coríntios ainda, sabemos que no capítulo 5 tem aquele irmão. Eu falo irmão sim, porque a gente sabe que ele estava em pecado moral. Não dá para saber realmente se é ele em 2 Coríntios 5, mas eu creio que sim, que ele se arrependeu e foi restaurado à comunhão. Mas mesmo se não foi, se ele realmente até perdeu a vida física, teve o templo do Espírito Santo destruído, ele foi salvo. Porquanto a gente vê aqui no versículo 5, né? 1 Coríntios 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então a carne, o templo, seja destruído, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, ele estava andando em pecado moral. Paulo manda ele se cortar da comunhão da igreja, fala para os coríntios cortarem ele, para julgarem ele. Não pode julgar. Pode sim, não podemos julgar o coração, os intuitos, o desígnio, por que a pessoa fez. Quem julga os corações é somente Deus. Deus é quem vai julgar os corações, vai julgar, mas nós devemos julgar o caráter da pessoa. Não, a gente deve julgar o que? O que ela fez, ou seja, as atitudes. Qualquer atitude que eu tomo vai ter alguma coisa, vai ter uma consequência. Se eu fizer alguma coisa que tem chamados pecado para a morte,
Se eu andar de maneira errada, eu posso perder a minha vida. Se eu roubar, se eu matar, se eu adulterar, eu adultero com uma mulher casada, o marido dela me mata, eu perdi minha vida. Não perco minha salvação, mas perdi minha vida, uma vida perdida. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos ver em Hebreus 12, que fala, né, que não há filho que não esteja sem correção. Porque se está sem correção, não és filhos, e sim bastardo. Vamos lá em... Aqui, já aproveitando, passando por aqui, 1 Coríntios 15, onde Paulo ele reforça, né, uma vacina que ele dá a mais, uma injeção de ânimo, para mostrar para eles que a salvação é somente pelo crer. Que ele fala que eles tinham que batalhar, perseverar por isso, por esse evangelho. Então não tem que perseverar, tem que batalhar? Sim. Por isso, porque sabendo que eu tenho salvação porque Cristo morreu por mim. É isso que esse capítulo, esses 4 capítulos de 1 Coríntios 15 vai falar. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então ele fala todo o tempo que tem que batalhar, perseverar, ou se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu pelo meu pecado. Ele morreu pelo seu? Responda isso no seu coração, na sua mente. Cristo morreu no seu pecado? Então, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Entende? Cristo já fez tudo, está tudo consumado. Em Hebreus 12, versículo 6, fala assim: porque o Senhor corrige o que ama. Então, se alguém é filho, se alguém foi chamado, se alguém crê, ele vai ser o quê? Corrigido. E açoita a qualquer que receba por filho. Olha só, novamente. E açoita. Açoite é bater. Entende? Açoita a qualquer que receba por filho. Então, é açoite. E a minha hemiplegia que eu tenho, minha mão, eu tenho um problema devido do meu AVC, eu creio que foi correção do meu Senhor por eu estar andando errado, andando de maneira impiamente, andando como um incrédulo, tendo certeza da minha salvação. Se eu morresse do jeito que eu estava, eu ia ser salvo. Sim, porque não perde salvação, mas todo o tempo ia morrer dando um mau testemunho. E dou graças a Deus pelo amor que Ele tem por mim, por me dar essa oportunidade de estar podendo dar um bom testemunho, de estar dando frutos para Ele. Não porque, eu vou dar fruto, não. É porque eu estou nele. Quem está na videira dá fruto. Não tem como não dar fruto. Então, e aqui não dá fruto, é arrancada, é cortado, entende? Então, vamos ler novamente.
porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, temos que suportar essa correção, porque nós somos errantes, nós somos falhos. Deus vos tratará como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Quem é o filho que o pai não corrija? Só aquele que o pai não ama, que não é filho, como está dizendo aqui no versículo 8. Mas se estás sem disciplina, da qual todos nós vamos ser disciplinados se somos filhos. Seja um cristão, não fica doente à toa, resfriado. Mas, então aquele cristão está resfriado, então ele pecou, né? Não, porque estamos provações também. Então, a gente tem que entender que a gente pode ficar doente por uma provação, pode passar por alguma coisa por provação e podemos passar por alguma coisa por correção. Então, que são as correções vêm devido às nossas a nós cedermos à tentação da nossa carne, aos nossos estímulos do velho homem, de seguir o nosso eu, de querer fazer a nossa vontade. Então, isso vai gerar frutos, né? Que é fruto de maldade, que vão ocasionar o quê? A correção que Deus açoita, corrige a todo o que ama. Então, não tem como a pessoa ser filho e andar erroneamente. Mas, se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, entendam, todos se têm feitos participantes, sois então bastardos. Porque se a pessoa é a única que está andando errado e não está sofrendo consequências, então não é filho. Se não é meu filho, por que eu vou corrigir o filho do vizinho? Vem cá, o filho do vizinho está muito levado, calma aí, vou lá do outro lado, pular o muro, e vou lá disciplinar ele. Não, Deus não faz isso. Deus não vai bater no filho dos outros. Deus não vai botar o filho dos outros de castigo. Os outros são filhos de Satanás. Até a conversão. Se converter, aí passa a ser filho de Deus. Entenda isso. Mas teu pastor tal, assim, tá vivendo. Ele é filho? Mas será que é filho? E aí eu volto de novo em Tiago. Tem tu fé? Me mostra a tua fé. Não dá para mostrar, né? Fé, como é que a gente mostra a fé? Que eu te mostrarei as minhas obras. Então é o quê? A fé sem obras é morta. É morta o quê? Porque eu não vejo. Eu não sei lá se tu tem fé mesmo. Tu tá me dizendo que tem fé. Eu sei lá se tu tem. Agora, Deus sabe. Deus conhece os que são seus. Assim fala a palavra de Deus. A Bíblia está bem clara. O Senhor conhece os que são seus. Aparte-se da iniquidade todo o que professa o nome do Senhor. Ou seja, qualquer um que professa o nome do Senhor, ele está na esfera o quê? Da cristandade, da grande casa, onde há vasos de barro, de pau e de barro, e há vasos de ouro e de prata. Entende? Leia a Bíblia. Eu esqueci onde está, acho que está em Timóteo, se eu não me engano, é 2 Timóteo 2, que está essa passagem. Leia. Não sei se separei mais alguma coisa para ler, eu acho que não. Bom, e aqui em Pedro, a gente vê, né, ele falando da salvação, ele fala no 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, a sua grande misericórdia, nos gerou de novo
para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. Ou seja, ele está dando a certeza de salvação que não pode perder, porque ela que é inacessível, incontaminável, não se pode murchar. Guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados. Olha só novamente, que mediante a fé. Então é isso, é fé, é crer no Senhor Jesus, crer no que está escrito, que quem crê tem a vida eterna. Estais guardados na vida de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E esse versículo aí fala que agora das provações que a gente é necessário passar, né? No versículo 6. E que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, então isso é necessário, que sejais por um pouco contristado com várias tentações. Essas tentações aqui é provações, tá? Que a tentação é que vem do interior do homem. E a aprovação é algo que vem de Deus, é de fora para dentro e outro de dentro para fora. Até errada essa tradução, não é tentação, é provação. Provação é aquilo que a gente é provado. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que essas provações vão vir sobre nós, vêm sobre o cristão. A palavra de Deus, ela não mente, ela não erra. Então, a gente sabe que se está na palavra de Deus, a gente tem que realmente crer que o Senhor Jesus irá nos guardar. 1 Pedro 4, a partir do versículo 2, ele continua falando sobre isso. Amados, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aqui ele está falando das provações que vão vir sobre o cristão na vida dele. E cada um vai passar por um tipo de provação diferente. Essas provações, por um pouco de tempo. Qual pouco de tempo? Esse pouco de tempo que nos resta de vida aqui nessa terra, ou até o Senhor voltar para nos buscar. Porquanto a gente agora temos uma eternidade com o Senhor. Então, não temos que nos preocupar com essa vida aqui. Então, nosso testemunho é para continuar nas mesmas pisadas que o Senhor Jesus viveu, sem nos preocupar com nada.
Aí no versículo 15 ele fala que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Quem é que me intromete em negócios alheios? Alheio não me interessa não, né? Não, é coisas dessa vida, desse mundo. A gente faz muito isso. E muitas vezes a gente vai ver esse versículo aí, a gente vai olhar, não, mas eu não vou fazer isso, roubar, matar, tal. Não, mas aqui tá falando também coisas simples, que se intromete coisas dessa vida. Tem muito cristão se envolvendo com política, tem muito cristão se envolvendo com o que já não tem mais parte que... trabalho, a gente pode suportar trabalho, a gente deve, né? A palavra de Deus fala que quem não quer trabalhar também não coma. Mas a gente não pode botar o trabalho como prioridade. A nossa prioridade é o Senhor, a nossa prioridade é o nosso testemunho. Mas isso é individual. Eu não estou aqui cobrando ninguém. Todos nós sabemos disso, que nós devemos andar para o Senhor. O que nós estamos produzindo para o Senhor? Porque ter uma vida aqui nessa terra, um cristão que tem uma vida boa, só pensando nele, próspera, farta, tal, e cristão verdadeiro, e não pensa no Senhor, não está andando nos caminhos do Senhor, não está se dedicando ao Senhor, é uma vida perdida. É uma vida perdida. Entende? A gente sim deve se preocupar com as nossas coisas aqui da terra, mas prioridade. O Senhor mesmo fala, atentai para as coisas do cima, do alto, de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo também reforça isso. A gente encontra o Senhor Jesus falando isso, encontra Paulo falando isso. Ele fala que Paulo fala que nenhum atleta que não luta legitimamente será coroado. A coroa da vida é premiação, assim como galardão. A gente consegue entender isso claramente na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ele fala o quê? Nenhum soldado alistado para a guerra, qual guerra? Essa guerra que travamos aqui da luz do Senhor com as trevas de Satanás. Então, sabemos que devemos andar militando somente essa guerra, não se intrometendo em negócios alheios, como também Paulo fala para Timóteo. Isso está em 2 Timóteo 3. Leiam. Olha, as cartas que Paulo escreve para Timóteo, para Tito, são maravilhosas porque são instruções para verdadeiros cristãos seguirem na palavra de Deus, ter orientação. Então a gente sabe que essas cartas nos dizem como a gente deve viver aqui nessa terra esse pouco de tempo que nos resta. Mas se padecer como cristãos, não se envergonhe. Então, se a gente padece se eu padeço do jeito que eu estava antes, eu ia padecer como um incrédulo. Mesmo sendo um cristão verdadeiro, mesmo tendo a salvação, mas é o quê? Poxa, na boca do povo ia falar o quê? Que lá, foi pro inferno. Tá junto com o capeta, tá com Satanás. E é isso que as pessoas falam. Por quê? Porque julgam o exterior. Mas o interior quem julga é Deus. Então, quando a gente tem a certeza da salvação, eu tenho certeza que se eu tivesse partido no meu AVC, tivesse morrido não, dormido, que é a palavra de Deus, usa esse termo para um cristão, tivesse perdido o templo do Espírito Santo, esse templo teria sido o quê? Destruído. Mas, todavia, eu teria sido salvo. Por quê? Porque eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra. Dou graças a Deus porque Ele me poupou, me guardou. Mas agora, se eu padecer como cristão, bem-aventurado sou. Olha só que maravilha. Isso que dá alegria. Mas se padecermos como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento.
pela casa de Deus. Ou seja, leia lá não, 2 Coríntios 5, que fala sobre o tribunal de Cristo, que é o quê? O tribunal que todos nós vamos ter que passar. Só que a diferença é o seguinte: nós não vamos passar por um tribunal judicial, mas um tribunal de avaliação de obras. Ou seja, assim como de quadro de pintura, como de obras de artes, então as nossas obras que vão ser avaliadas vão ser desde quando éramos incrédulos, a partir do momento que nascemos até a nossa morte ou a vinda do Senhor. Então, nós temos que entender somente isso, que a obra de Deus é perfeita. O mesmo Senhor que vos chamou a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente descansa na palavra. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aí ele está falando dos que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Esses são os que não recebem salvação. E se o justo apenas se salva, e se o justo apenas se salva, onde aparece o ímpio pecador. Então, o justo aqui é no caso de justificados. E o ímpio pecador aqui é aquele que não crê. E que o ímpio pecador, se ele crê, ele passa a ser justo, porque ele passa a ser justificado. E essa justificação ele não pode perder, porque foi o Senhor que deu, e se ele deu, Deus que levou até ele, e se Deus que levou até ele, de maneira nenhuma ele pode perder, porque ele mesmo fala que ninguém pode arrebatar da sua mão ou da mão do Pai. Então, é bem simples de entender se a pessoa tem o Espírito, obviamente, porque senão, para muitos, vai achar que é loucura isso, e a palavra de Deus fala isso, que a palavra da cruz deveras é loucura para os que perecem. Espero que vocês consigam entender que a palavra de Deus ela é maravilhosa, que o próprio Senhor ele é tudo para nós. Nós devemos viver para Ele. O nosso foco, o nosso alvo é o Senhor. Não devemos perder tempo com esse mundo. Temos que viver aqui, temos que trabalhar, temos família, sim, mas a prioridade é o Senhor. Atentai-vos para as coisas de cima, do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor, ele toma toda a iniciativa, ele faz tudo é como ele quer, e nós só temos que aceitar a sua vontade. Faz o que queres de nós, Senhor. Muitas vezes a gente fala, eu estava falando com os irmãos, muitas vezes eu falo isso, faz o que queres de nós, Senhor, e quando dá aquele apertozinho, a gente, não, mas assim não, a gente tem que deixar o Senhor nos conformar conforme a sua palavra. A sua palavra deve assumir os nossos pensamentos. Nossos pensamentos não devem ser mais os pensamentos mundanos, mas sim aqueles pensamentos constituídos pela palavra de Deus. Assim estaremos perfeitos, nos aperfeiçoando para o Senhor, para estar com Ele. Porque a vontade de Deus é que todo o homem chegue à salvação. Pena que nem todos vão chegar. E que chegue ao pleno conhecimento da vida eterna. Ou seja, do conhecimento. Ou seja, vai ter pessoas que vão se salvar, mas não vão chegar ao pleno conhecimento, assim, não aqui em vida, mas quando estiverem no Senhor. Todos nós vamos ser perfeitos, todos nós somos iguais, estamos lado a lado, ombro a ombro, não tem um cristão maior do que o outro. E entenda uma coisa, quando eu falo que todos nós somos iguais, eu estou falando de cristão, porque o que não é cristão não é igual. Pode parecer que, isso é preconceito. Não é preconceito, não é igual. A pessoa não tem o Espírito Santo. Enquanto ela não crê, ela não é cristão.
se ela professa da boca para fora e ela dá um bom testemunho, eu devo considerá-la como cristão. E eu não tenho como saber, o Senhor conhece que são seus. Se a pessoa diz ser cristão e tem um bom testemunho, eu trato como cristão. Se a pessoa é cristão ou não, eu não sei. E se a pessoa é cristão, mas não tem um bom testemunho, eu vou tratá-la como gentil e publicano. E assim a palavra de Deus me ensina, que eu não devo... que não é que eu devo desconsiderar como irmão. Se ele fala que é irmão, irmão. Mas eu não devo ficar ao seu lado, me aliar, sentar, fazer refeição, conversar com ele, porque ele deve ser constranger. Porque se ele é cristão, por que ele não está andando como cristão? Porque ele não está andando junto com os que, de coração puro, sincero, invocam o nome do Senhor. Tá bom? Ficou faltando o último versículo. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vou ler novamente, que esse versículo 19 ele é lindo. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Padecer não pode ser morrer, porque tem muito irmão que morre, mas aqui no Brasil, graças a Deus, não tem necessidade disso. Mas a gente vê em outros países, na Angola, na Índia, em países muçulmanos, que muitos irmãos são mortos por realmente dizerem que são cristãos, de proferir o nome de Cristo. Vontade de Deus. E confirme-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, todo momento nós temos que andar fazendo o bem, sem olhar a quem. Seja inimigo, a pessoa não gosta de mim, ela não gosta de você. Então, ore por essa pessoa. Ore para o Senhor converter essa pessoa, assim como Estevão fez. Geralmente a gente fala do Senhor Jesus, as vezes não, mas aquele era Jesus. Ele pega e fala: Pai, não nos impute esse pecado. Tudo bem. Agora, eles não sabem o que fazem. Aliás, que São Jesus fala, e Estevão que fala a outra parte. E a gente vê Estevão falando assim: Senhor, não os impute mais esse pecado. Ou seja, a gente vê um homem igual a mim e a você, Estevão, suscetível às mesmas coisas, e todo tempo aqueles algozes, aqueles que estavam apedrejando ele ali, ele pedindo ao Senhor para que não imputasse. E isso que é lindo, muito bonito, quando a gente entende que realmente a nossa velha natureza ela vai querer fazer justiça com as próprias mãos, ela vai querer fazer a sua vontade, mas nós não devemos ceder aos nossos impulsos carnais, e sim ser guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, mediante que ele nos guia em toda a palavra da verdade. Fique com Deus, espero que tenha sido ficou um vídeo meio longo, mas eu acho que quem quer realmente aprender, quem quer ouvir, quem quer saber discernir as coisas, sabe, possa, sabe, internalizar essas palavras e leiam, não creiam em mim, não acredite na palavra, faça como os de Bereia, que examinavam todos os dias para ver se eram assim. A gente conta isso em Atos 17, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.